Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. O pós-jogo de Palmeiras 3, Jacuipense 0. E eu não vou analisar a tática do jogo de Palmeiras e Jacuipense. Eu me recuso. Porque vão vir notícias que o Palmeiras é o melhor time do mundo, o time mais organizado, o melhor treinador, o melhor time treinado. Para mim é tudo balela. Então um jogo desses, para mim, por que eu estou falando isso? Não serve de base. Jogou bem contra o Jacuipense. Jogou bem contra o Jacuipense. É um time que merece todos os... O Palmeiras é um time que merece os créditos por essa vitória? Para mim, não é desculpa. Vocês me desculpem, eu vou falar. Não fez mais que obrigação. E perdeu muito gol. E vou falar mais. Devia ser mais esse jogo. Então eu não vou elogiar. Ah, mas o Palmeiras, Ronaldo, você que pede intensidade, você que pede movimentação, dinâmica, aproximação, inversão de bola, ultrapassagens de laterais, você pede jogadas ensaiadas, olha que lindo, contra o Jacuipense. Ronaldo, você confia no Palmeiras? Não. Vai chegar uma hora que eu espero confiar. Mas quando acontecer, e não é um jogo, é quando em jogo grande, um time que teve mais de 1 bilhão e 200 milhões nos últimos 2 anos de investimentos, fora o que eu já tinha. Um time que paga um salário milionário de Europa para uma comissão técnica e seu técnico, que é um retranqueiro e tem medo de jogar jogo grande, quando mostrar o ao contrário, eu vou falar, eu confio nesse time e vou elogiar. Eu não tenho problema não, eu não tenho nada pessoal contra. Eu só acho que os valores que o Palmeiras hoje arrecada por causa de Paulo Nobre, toda a estrutura que essa patética, essa pífia destruiu, eu tô tomando cuidado com as minhas palavras. Tudo que ela destruiu, eu sou o primeiro a reconhecer se eu ver coisas diferentes. Porque para mim, tanto Abel Ferreira como Leila Pereira são pequenos, rasos e pobres em argumentos, não são uma pessoa, eu estou falando até do lado pessoal. O Abel que fala, que vive falando que ele forma homens antes de jogadores, então como homem, Abel, você tinha que pegar essa tua fala e colocar para você. É falar, tudo que a gente passa hoje é por causa de Paulo Nobre, tudo que a gente passou, porque não passa de 3 anos e meio para cá, tudo que a nossa base faz é de 10 anos, começou com Paulo Nobre, porque você é pequeno, você é raso, você é pobre. Você fala, mas você não faz. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não façam o que eu faço. É isso que é o teu ditado. Que eu vou falar de uma pessoa pequena, como essa presidente pífia patética? Nem vou. Para mim, é pequena. Uma pessoa que não reconhece. Uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Entendeu? E tem a torcidinha, a parte do Palmeiras de merda, a bosta, que aplaude isso. Perfeito. Um pula de cabeça, todos pulam. Mas, continuando. Então, eu não vou analisar, eu vou falar de cada jogador, isso eu vou falar. E eu queria falar uma coisa para a Leila Pereira, que é o seguinte. Ontem, para quem não se ligou, o juiz do jogo, o juiz desse jogo foi o Marcelo de Henrique, né? O Henrique, Marcelo Henrique de alguma coisa. Não sei o nome completo desse cara. Esse cara, não estou falando que ele apitou mal esse jogo, contra o Jacuipense. Esse cara contra o Palmeiras, em jogos grandes, só prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras teve uma época lá atrás que falou que não apitava mais, isso, fez nota oficial. Esse grande departamento jurídico do Palmeiras, parabéns. Aperta uma tecla Enter, nota oficial padrão, só põe o nome. Contra Marcelo Henrique, fez isso, e manda para a CBF. Para eles lá. Eu vou falar que eles vão amassar e jogar no lixo. Eu não vou falar outra coisa. Bom, cadê a Leila Pereira? Leila Pereira, você só aparece para falar vocês estão mais calmos? Ou para falar as merdas que você fala? E a hora que você tem que defender o Palmeiras, cadê você? Cadê você? Por que eu estou perguntando isso? Porque, eu não posso aceitar que o Flamengo fale isso. Tem uma coisa, inclusive, do Flamengo. Eu tenho uma sugestão.
E aí, eu não posso aceitar isso, que é inadmissível, que o Palmeiras é um time responsável, que... Para de falar merda, age. Porque você fala muito, e fala muita merda, diga-se, 98% do que sai da tua boca é merda pra mim. É besteira, sabe? É coisa... Vou provar. Quer dizer, eu já provei, já dei tanto argumento. Bom, cadê você batendo na porta da CBF falando, eu não quero esse juiz apitando meu jogo? Não é pelo jogo de ontem, é por tudo que ele já fez. Cadê? Cadê você marcando o teu território lá na CBF? Porque aí a próxima vez eles vão pensar 10 vezes, em vez de pôr caras que, na minha opinião, eu não estou acusando, mas deveriam ser investigados. Porque não é possível que... Daronco contra o Flamengo antes de ontem. Vocês viram o que esse cara fez? Saiu na UOL que vários árbitros, ex-árbitros, viram pelo menos 2 expulsões. Ele não expulsou ninguém. Esse cara, na boa, esse cara, o Wilton Pereira, depois do que fez, não é todo jogo esse cara tem problema. E não é só do Palmeiras. E Maracanã no passado. Vocês esqueceram? O latrocínio que foi um assassinato ao Palmeiras. Inclusive no campeonato. Não estou justificando, porque o Palmeiras não jogou merda nenhuma. Mas isso não justifica uma arbitragem daquela. Wilton Pereira, Daronco, esse cara. Tá tudo ótimo. Então, Leila Pereira, cadê você? Cadê você para explicar novamente a ausência de um jogador que você já pagou 200 milhões e não vestiu a camisa do Palmeiras ainda? Ronaldo! Vem a torcidinha de merda, de bosta, que essa parte da torcida, esse lixo de torcida que atrapalha o Palmeiras. Ele fez 16, 17 jogos, ele jogou 190 minutos no total em 1 ano e meio e fez 3 gols e deu 4 assistências. Pífios patéticos. Cadê você, Leila Pereira? Só para falar, Leila Pereira, o que eu penso de você, as pessoas já sabem, você nunca vai me escutar, mas tá ótimo. Você para mim é pífia, patética, 500 degraus abaixo do medíocre. Você não é profissional, você não tem criatividade, você é inoperante, você é inativa. Você não é profissional de novo, você não é capacitada para exercer o cargo que você exerce. Você não é capacitada para sentar na cadeira que você senta. Talvez você seja capacitada para sentar no Vasco. Pegue o seu marido e suma do Palmeiras. Só que você tem um conselho que te protege. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Não é só isso. Tem. Vitor Roque. Esse time do Jacuipense, o que esses caras bateram no primeiro tempo, e os idiotas acharam que não era expulsão. E digo mais, quase quebraram o Evangelista. Esses caras têm que ser... A CBF precisa... CBF. A latrina, o esgoto, o mar de lama, a podridão, a corrupção. Então, vai fazer alguma coisa contra isso? Vocês viram o que aconteceu ontem no primeiro tempo? Vitor Roque, ninguém tem notícias ainda, e vão fazer que nem fizeram com o Paulinho, né? O lixo. Não que o Paulinho seja um lixo, o lixo de não vem informações. Porque a gente... Pessoal, eu já falei para vocês, eu tenho um receio muito grande que daqui para frente, lá na frente, tudo que falam que o Palmeiras é um time que não abre, que é totalmente blindado, eu não sei as merdas que vão vir. Cuidado. Se vocês... não, o Palmeiras se blinda por causa disso. Eu estou vendo a blindagem. Eu estou falando para vocês há 1 ano. O Paulinho não tem responsabilidade. O Paulinho foi comprado, o Atlético empurrou, deu, graças a Deus, 200 milhões de reais. Eu não torço contra o Paulinho, eu quero que ele vingue com a camisa do Palmeiras. Só que tem um detalhe. Eu tenho uma desconfiança, eu posso ter errado e quero ter errado, que ele não volta a jogar bola do jeito que ele jogava, porque isso para mim é crônico. Tem muita mentira, muita ocultação, porque essa Leila Pereira, ela não é cristalina, ela não é explícita, ela não é transparente e não põe a cara, porque ela sabe a bosta
que ela falou, a merda que saiu da boca dela, quando ela falou que não era hospital, não era, o Palmeiras não é departamento médico. Para isso ela não aparece, ela aparece para falar de novo do dia da mulher, dia do homem, do dia do cachorro, do papagaio, da vovó, do vovô, do tio, da tia, do filho, da filha, do travesti, do trans, da lua, do horóscopo, seja do que for, menos Palmeiras. Vamos ver. Eu não sei o que falar para vocês em relação ao Vitor Roque. Foi o mesmo tornozelo. Dizem que foi a torção, né? Tá aqui. Eu até tirei a cópia. Eu não dou créditos nenhum. Isso é crédito do Nicola, mas eu não confio. Põe a mão no... Não põe a mão no fogo pelo Nicola. Mas isso não é o caso de pôr a mão ou não. Uma capa do vídeo dele, Paulinho, pior negócio. Não sou eu que estou falando, é a imprensinha, até os youtuberzinhos, imprensinha de merda, lixo, porque tem as suas exceções. Até começaram a entender o que eu falo há um ano. Por quê? Porque não foram claros, não foram explícitos. Mentiras atrás de mentiras. Não, ele vai para... Antes, ele ia jogar lá atrás. Começou em março, quando ele foi contratado. Depois abril, depois jogou o Mundial quebrado, minutagem. Aí depois ele vai jogar a final da Libertadores, não entrou. Aí depois é em janeiro, depois é aqui, depois é em março, depois é abril. É ontem. Nada acontece. Isso é zelo. Zelo é para os idiotas de plantão, puxa-sacos, lambe-sacos, interesseiros, parciais que querem acreditar nisso. Acreditem. Não enxergam 3 palmos à frente do nariz, 3 centímetros para o lado. Cabresto. Flamengo, né? Para variar. Flamengo. Eu vou pegar primeiro a notícia desse presidente do Flamengo, que é um lixo, um esgoto esse Flamengo. Eu não estou falando da instituição, o que está lá dentro. Matéria da UOL. Presidente do Fla, olha como eles chamam, do Fla. Já tem toda essa intimidade, a imprensa com o Flamengo. O Arrasca Pênalti. Volta a criticar sintético. Quem quer dinheiro com show tem de mudar de ramo. Então eu vou responder isso para você. Eu acho que quem tem bandidos no clube, como você tem, o Bruno Henrique, para quem protege bandidos, que você é um que protege. O Bruno Henrique é condenado. Como é o nome dele? O Paquetá eu não sei, porque para mim eu não vou falar que ele é, porque ele não foi condenado. Ele foi, absolvido na Inglaterra, não sei como. Porque até 2 semanas antes, ele já estava banido do futebol antes do julgamento. O que aconteceu em 2 semanas? Bruno, assassino, veio da onde? Os 10 diretores, Ninho do Urubu, veio da onde? Então, o presidente do Fla, conforme diz a UOL, e que ninguém deveria ler, eu vejo, porque eu tenho que dar notícias. E quando eu não acredito, eu nem passo para vocês, porque isso eu acredito, isso daí não é repórteres incompetentes, que não são capazes, para mim, não tem. Isso daí é lixo do lixo, de profissionais. Mas isso não é, isso é uma fala dele. Você falou que vocês fazem scout de juízes, isso aqui, dá para entender agora. Como eu falei, esse Daronco para mim, junto com o Hilton Pereira, junto com o Marcelo de Henrique, esses caras têm que ser investigados, eu não estou acusando. Esses caras não podem ser, para mim, não existe isso. E o Hilton Pereira é de Copa do Mundo, para vocês entenderem um país de um bandido, um condenado, um presidiário. Olha os exemplos. Eu queria sugerir uma coisa. Esse também saiu na UOL, antes que me falem, tá? Daronco poupou, matéria da UOL, Daronco poupou o Flamengo? Ex-árbitros veem ao menos 2 expulsões contra o Vitória.
fora os pênaltis do arrasca-pênalti, o cai-cai dos pênaltis. Porque quando o Neymar fazia isso, mataram o Neymar. Eu sou contra o Neymar na Copa do Mundo. Para mim, o Neymar não é jogador de futebol mais. Sempre falei isso para vocês. Mas o que é certo é certo. Acabaram com a vida do Neymar. E o arrasca-pênalti, que esse Mauro César, esse lixo de profissional para mim, parcial, clubista, é um cara que, bom, enquanto não forem limpos, isso não vai ser. Toda essa imprensa, limpos, mandados embora, acabarem com isso. E cada um vai seguir sua vida em outro ramo. Ou vão fazer um canal só de Flamengo, põe o Pilhado, põe o Mauro César, põe aquele absurdo, aquilo um absurdo de profissional, tal de Viga. Nem sei que eu nunca ouvi esse cara. Eu ouvi 2 vezes na minha vida, quando teve uma discussão ferrenha na Jovem Pan com o Flávio Prado, todo mundo acha que sabe, e uma outra vez que eles estavam na porta do estádio, ele e o Pilhado. Esse é um repórter. Olha o nível de profissionais. Bom, só falo do lado profissional. Eu queria propor uma coisa para o pessoal, para a liga. Estão dizendo que vai se formar uma outra liga. As ligas na Europa já têm 40 anos, aqui no Brasil não conseguiram montar uma. Por que vocês não excluem o Flamengo? Eu sei que é utopia, mas não é utopia. Excluam o Flamengo. O Flamengo não se fala, esse presidente, essa escória que tem no Flamengo, esse esgoto que é o Flamengo lá dentro, ele não falou que ele é o Real Madrid das Américas? Deixa ele jogar lá na Europa contra o Real Madrid, ele vai para lá. Excluam o Flamengo, coloquem 20 times da Série A, todos os times tiram o Flamengo, ok? Não, mas Ronaldo, o Flamengo fatura dinheiro, o Flamengo traz dinheiro, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Não, não. Porque a hora que virem que sem o Flamengo as coisas andam, ele vai ter que se virar, ele vai lá vai jogar o Campeonato do México. Acabou. Deixa eles jogarem sozinhos. Flamengo A contra o Flamengo B, sub-20 contra sub-17, sub-20 contra profissional, profissional contra profissional. Eles fazem o campeonato deles. Sugestão. Vamos lá que não acabou, porque ainda tem algumas coisas boas aqui, né? A minha preocupação, assim, é o Vitor Roque. O Supremo Tribunal, quando pegou o Abel, 8 jogos, diminuiu para 7, acabou com o Corinthians, deu suspensão para todo mundo. Corinthians se vê liberado para jogo com público contra o Vasco. Vai fazer um outro jogo, eles acham, um outro jogo, não sei se é contra o Inter, não sei contra quem que é. Que aí não vai ter público, não vai usar arena, isso é porque ele tomou também um jogo de suspensão por racismo, acho, injúrias raciais contra o Carlos Miguel. Não, mas para esse jogo ele está liberado. Essa é a podridão da injustiça desses órgãos podres, corruptos, mar de lama. Desculpa, eu ainda estou com tosse, pessoal. Mar de lama. Essa latrina, esse esgoto que é esses Supremos. Né? É o reflexo de um Supremo maior, que o Supremo de Suprema latrina, Supremo esgoto, Supremo mar de lama, Suprema corrupção. É o reflexo, como tudo. Né? Vem de cima o exemplo. Só para finalizar, tem várias. John Textor parece que judicialmente não está mais no Botafogo. E diz que o Barbosa, a UOL está dizendo que o Barbosa está quase, o Palmeiras já fez uma proposta de 20 milhões de reais e está quase fechado. O que é verdade, o que é mentira, eu não vou jogar especulação. Os jogadores que jogaram ontem, Carlos Miguel, é só pegar o uniforme, dobrar e guardar para o próximo jogo. Kelvin é um absurdo de horrível de jogador. Mas Ronaldo, ele participou. Ele teve 2, 3 cruzamentos que ele chutou a bola na outra lateral quando não foi para a linha de fundo. Contra Jacuipense. Bruno Fux, Murilo não foram absolutamente exigidos. Arthur, grata surpresa. Entrou o Jefté, volta de lesão.
não me acrescenta absolutamente nada. É mais esse Kelvin, Martinez, Giai, Paulinho. São os 500 milhões de reais que eu falei que foram. Porque ela não é, a presidente não é responsabilizada. Os presidentes não são responsabilizados. Foda-se, gasta do jeito que quer. Vide caso de polícia, todos não, ex-presidentes do Corinthians, do São Paulo, o do Santos, que não é ainda caso de polícia, mas do São Paulo e do Corinthians é caso de polícia. Marlon Freitas não tem, joga muito, Andrés Pereira joga muito, Lucas Evangelho joga muito, Felipe Anderson. Não tem como emprestar, não tem como vender esse cara. Ninguém vai vir e pagar o salário que ofereceram para ele. Eu apoiei, eu apoiei não, porque quando chegou foi um estouro. E eu achei muito legal, eu não vou mentir para vocês. Que decepção. Morto. Maurício, jogador de jogo pequeno. Arias, não tem como, não tenho o que dizer, né? O cara é outro nível de jogador. Souza, 90 milhões para jogar contra o Jacuipense. Jogou muita bola contra o Jacuipense. Flaco, Vitor Roque. Luigi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você vê Kelvin nesse jogo, Jefté, Felipe Anderson, Maurício, Souza e Luigi, são 5, 6 jogadores. Contra o Jacuipense, todo mundo é craque. O John Textor. Tem uma notícia dele. John Textor é afastado do comando da SAF do Botafogo. Ex-presidente assume como diretor da SAF Botafogo após queda de John Textor. E o Botafogo pediu recuperação judicial. Só para finalizar, cadê os idiotas, esses youtuberzinhos de merda, que eu também tenho no Palmeiras, lixo de profissionais, eu só falo da parte profissional, lixos, que o John Textor sabe a hora que ele vai agir. Eu percebi. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Não custa 1 centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal, valeu? Uma ótima sexta-feira a todos. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Eu agradeço.